Bom dia, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje nós vamos seguindo a nossa série de meditações dessa semana em Deuteronômio capítulo 6. Vamos ler apenas os versículos 3 e 4. Portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor Deus dos seus pais lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A nossa meditação hoje tem como tema: quem controla os ouvidos, controla o coração. Depois que Moisés fala sobre ali o fundamento espiritual da família, agora ele vai chamar a atenção do povo para algo extremamente importante, aquilo que ocupa os ouvidos dentro da nossa casa. O texto começa chamando a atenção do povo, dizendo: ouve, pois, ó Israel. Israel estava prestes a entrar naquela terra cheia de influências pagãs, de idolatria e vozes que tentaria certamente afastar o povo de Deus. E antes mesmo de começar qualquer batalha, o Senhor faz um alerta ao coração daquelas famílias, porque Deus sabia exatamente que aquilo que dominaria os ouvidos daquele povo acabaria também moldando o coração deles. Nenhum lar permanece espiritualmente saudável quando a palavra de Deus perde espaço dentro da rotina da nossa casa. Então nós podemos perceber algumas coisas aqui. Primeiro, que ouvir na Bíblia significa muito mais do que escutar. Quando Moisés ele diz aqui nesse texto, ouve, ele não está falando apenas de sons entrando pelos ouvidos. Numa linguagem bíblica, ouvir significa acolher, obedecer e responder à palavra de Deus. Existe uma grande diferença entre escutar a palavra e permitir que ela transforme a nossa vida. Nós podemos perceber que muitas pessoas têm frequentado cultos, conhecem versículos e ouvem mensagens constantemente, mas vivem sem permitir que Deus governe as suas decisões e as suas prioridades. O que o Senhor queria era que Israel não apenas escutasse a sua voz, mas que vivesse de acordo com ela. E hoje também nós corremos esse mesmo perigo. Nós podemos ouvir sobre Deus todos os dias e ainda assim deixar as outras vozes ocuparem o centro do nosso coração. Mas nós percebemos também, em segundo lugar, que toda a família está cercada por vozes. Israel entraria numa terra cheia de influências espirituais perigosas, e hoje não é tão diferente assim também. Os nossos lares também estão cercados por vozes o tempo inteiro. São vozes das redes sociais, do entretenimento, das ideologias modernas, das distrações constantes e de uma cultura que tenta afastar a família dos princípios do Senhor. Nunca nós tivemos tanto acesso à informação, mas ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil cultivar um silêncio para ouvir a voz do Senhor. O problema não é apenas o barulho externo. O problema é quando a palavra de Deus vai perdendo espaço dentro da nossa casa. Quando já existe tempo para tudo, menos para a oração. Tempo em excesso para as telas, mas não para a Bíblia. Tempo para tantas conversas, mas pouco espaço para o Senhor. E aos poucos, sem perceber, outras vozes começam a moldar o ambiente espiritual do nosso lar. Mas percebemos finalmente, em terceiro e último lugar, Deus ele não aceita dividir o centro da família. Moisés ainda declara nesse texto algo muito precioso. Ele diz: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso fala de exclusividade. Deus não queria ser apenas mais uma influência dentro da vida do seu povo. Ele queria ocupar a centralidade da vida daquela gente. Assim também o Senhor continua desejando isso hoje para nós. Deus ele não aceita ser apenas um detalhe da rotina da nossa família. Ele deseja governar a nossa casa, dirigir os nossos relacionamentos e conduzir as nossas decisões dentro do nosso lar. Quando outras vozes acabam ocupando esse lugar, os valores começam a se confundir. O discernimento espiritual enfraquece e o coração da família se afasta lentamente de Deus. Porém, quando a palavra de Deus ela volta à centralidade do nosso lar, esse lar reencontra direção, equilíbrio e paz espiritual. Por isso é muito importante, nós precisamos aprender a discernir quais são as vozes que estão moldando o nosso lar diariamente. Uma outra aplicação é que a palavra de Deus precisa voltar a ocupar espaço dentro da rotina da nossa família, porque o coração da casa sempre será influenciado por aquela voz que ele mais escuta. E eu quero concluir dizendo que famílias espiritualmente fortes aprendem a ouvir Deus acima dos barulhos deste mundo. E quando a palavra volta a ser a prioridade dentro do nosso lar, o ambiente espiritual da casa começa a mudar completamente. Porque quem entrega os ouvidos ao Senhor também entregará o coração a Ele. E eu quero convidá-lo a um momento de oração nessa manhã, no nome de Jesus.
Pai querido, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande em todas as Tuas obras, em todos os Teus caminhos, ó Pai. Nessa manhã, ó Deus, diante dessa palavra tão rica, tão preciosa, que nós possamos aprender a ouvir a voz do Senhor, Pai. Ouvimos tantas vozes durante o dia, ouvimos, ó Deus, tantas pessoas falando e tantas coisas, ó Deus, gritando aos nossos ouvidos, ó Pai. Mas que no meio dessa barulhada toda, Senhor, nós possamos ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, ó Pai, e discernir a voz do Senhor. É uma voz inconfundível, a Tua palavra diz que a Tua voz é poderosa, Pai. Deus querido, então, que nosso coração esteja, Deus, atento, que os nossos ouvidos estejam sempre voltados para aquilo que o Senhor tem a falar conosco, ó Pai. Dá-nos direção, dá-nos a graça e a paz do Senhor. Abençoa o nosso lar, a nossa família, que seja um ambiente, ó Deus, onde a Tua palavra tenha centralidade, onde a Tua vontade e a Tua verdade, ó Deus, prevaleça sobre as nossas vontades e as nossas verdades, ó Pai. Ajuda-nos a viver o propósito do Senhor para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir a Tua vontade e vivermos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos por tudo, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. E que essa graça e que essa paz maravilhosa do Senhor possa reinar sobre a tua vida hoje e sempre.